Então, olá, meu nome é Thiago Bueno e hoje eu queria compartilhar um tema que é sobre diálogo. Esse assunto, estou fazendo uma viagem no momento e aí temos feito formação com professores nessa linha. Diálogo, produção de conhecimento e escuta empática no ambiente escolar. Então, já como é esse tema que eu estou trabalhando, aí eu vou compartilhar algumas coisas sobre isso. Então, o diálogo, ele necessita basicamente de uma postura de horizontalidade para que ele ocorra. A horizontalidade quer dizer que eu não estou acima de você, nem abaixo. E você também não está acima de mim, nem abaixo de mim na relação de diálogo. E a gente pode pensar, bom, isso é fácil de acontecer, né? Eu não tenho problema com relação a isso, eu não me coloco acima dos outros nem abaixo, né? Mas a coisa não é tão simples assim, não. Se você me enxergar apenas como um corpo, já começou uma relação desigual entre nós. Ficou claro isso aí? Não, né? Então, digamos assim, se eu lhe ver superficialmente, somente como um corpo, a nossa relação já é desigual. Né? Por que razão eu digo isso? Porque acaba aí a horizontalidade. A horizontalidade, ela vai exigir de nós um olhar mais profundo, que seja capaz de enxergar além dos papéis que a gente ocupa. E se você está vendo aqui o Thiago como um corpo, aí vai ter todas as associações ligadas a esse corpo, né? Associações oriundas do passado. Então, você vai estar me vendo no corpo de um homem, e aí já tem várias questões com relação a isso. Né? Um homem ainda que é branco. Então tem mais inúmeras questões ligadas à raça, à cor, a gênero, que nos colocam numa situação desigual. Né? Se você disser que isso aí é ilusão da minha cabeça, você está enganado. Porque isso é a mais profunda verdade. A nossa sociedade ela é profundamente desigual, racista e preconceituosa. Então todas as nossas relações elas estão emaranhadas nessa herança histórica que a gente traz. Por isso que a gente diz assim, se você diz que ama as pessoas, se você é cristão e ama as pessoas, na realidade em que a gente vive hoje, você precisa especificar as pessoas. Porque no momento em que a gente está vivendo, amar os seres humanos pode ser, eu amo aqueles que são da minha cor, da minha raça, do meu status social. Então você precisa especificar, olha, eu amo todos os negros, índios, gays, lésbicas, transexuais, porque todos são seres humanos e é preciso especificar. Porque tem muitos movimentos aí que acham que gay não é ser humano, negro não é ser humano, índio não é ser humano. E como eu falei, por conta dessa herança cultural histórica que a gente traz, até pouco tempo atrás, até hoje, em muitos lugares, os índios têm vergonha de serem índios. Têm medo, é pior, têm medo de ser índio. Porque a nossa história aqui está marcada pelo extermínio dos povos indígenas. Se você era visto até pouco tempo como índio na rua, você era morto. Basta você sair aí do seu lugar onde está e vir viajar para o Acre aqui, por exemplo. Conhecer qual é a realidade que eles vivem. Então, a gente precisa especificar. Esse é um ponto, né? Mas voltando para a questão da horizontalidade, né? Nós precisamos desenvolver um olhar mais profundo, que vá além desse corpo que você está vendo.
Se nós tirarmos, esse corpo agora, ele não tem mais nome. Ele não ganhou nome quando nasceu. Aí a única coisa que vai restar para mim falar é eu sou. Eu sou. E aí dentro desse conceito de eu sou, nós temos um potencial que é infinito. Né? Não há limitação com relação a esse conceito. Ele é um conceito aberto, expandido, ilimitado. Então, é dentro desse conceito que a gente estabelece relação de horizontalidade com as outras pessoas. É porque eu sou aqui. E eu sou ali naquela pessoa que eu estou vendo. Né? Ou seja, eu estou dizendo que ela é um ser livre, ilimitado, não restrito ao corpo. Então, a gente parte por essa perspectiva para estabelecer uma relação de horizontalidade com as pessoas, né? Tirando elas do limite do corpo físico e estabelecendo uma comunicação, uma relação com o eu sou dentro dela. Né? Eu sou a presença aqui, assim como eu sou a presença ali naquela pessoa. Aí estamos numa relação horizontal. Não há defeitos nessa presença eu sou. Não há limitação. Portanto, é sempre uma presença que é digna, inteira e completa. Bom, então, o primeiro item do diálogo ele partiria desse princípio. Né? Estabelecer uma relação de horizontalidade e enxergar a presença eu sou dentro de cada pessoa com quem nós estamos dialogando, nos comunicando. E o segundo elemento que eu iria trazer hoje, nessa perspectiva de diálogo, é o seguinte: né? Enquanto a outra pessoa estiver falando com a gente, nós não podemos estar pensando em dar resposta para ela. Nós precisamos estar presente. Então, um elemento para estar presente é não ficar pensando em responder para outra pessoa enquanto ela fala. Não pensar em respostas. É como se você se desobrigasse de ter que responder. E como que é ter esse espaço de silêncio entre uma fala e outra? Num diálogo é muito importante a gente ter espaço de silêncio entre uma fala e outra. Para que as pessoas possam ir digerindo aquilo que está sendo dito.
E aí, então, a outra pessoa pode, por exemplo, lhe fazer uma pergunta. Pedindo para você que dê resposta sobre algum conceito, sobre alguma coisa. Dentro da perspectiva do diálogo, nós buscamos responder a pessoa com uma outra pergunta. Por exemplo, a pessoa lhe pergunta: como que você fez isso para chegar em onde você chegou? O que você fez para chegar onde você chegou? Ela quer saber algo de você. E aí você pode devolver com uma outra pergunta. Então, fulano, lhe interessa saber um pouco da minha história, um pouco da minha caminhada? É isso? Aí a pessoa traz mais conteúdo. Sim, me interessa saber, porque eu quero construir uma carreira e tal, e aí eu queria saber um pouco de você, quais foram os seus passos, o que você fez. Aí você já tem mais um elemento de informação, que pode retornar a ela com uma nova pergunta. Então, você tem o desejo de saber um pouco a meu respeito, porque você está com a intenção de construir uma carreira e aí está coletando alguns exemplos, algumas experiências que podem lhe dar mais conhecimento ou inspiração, seria isso? Sim, é isso. Estou pensando num projeto de vida, estou coletando algumas histórias para saber das pessoas o que deu certo, o que não deu. Estou com a intenção de caminhar em tal direção. Aí o que nós fazemos com o diálogo, nesse ponto, ao invés de darmos resposta direto para as pessoas, nós vamos lançando perguntas, procurando saber quais são as respostas que a pessoa já possui na pergunta que está fazendo. O diálogo, então, ele possui esse exercício de produção de conhecimento, de pensamento autêntico. E isso acontece no momento em que nós procuramos explorar quais respostas a pessoa já tem na pergunta que ela está fazendo. Porque, do contrário, nós podemos estar, ao invés de fazendo um exercício de diálogo, um exercício de transferência de conhecimento. Isso aí não produz pensamento autêntico, mas produz colonização, por exemplo, né? Então, beleza. Vamos parar por aqui, então. Até breve.